Canal Examinando as Escrituras. Curta, comente e compartilhe. A esposa do André Valadão disse que quer proibir meninas com barriga de fora de entrar na igreja. E isso causou polêmica. Porque, num mundo pervertido, exigir o mínimo de decência se tornou tabu. Pessoal, dá um like, comente, se inscreva e bora pro vídeo de hoje. A pergunta que surge é, isso aí seria legalismo? Não, não é. Num tribunal, você não usa a roupa que você deseja. Numa empresa, você precisa seguir as normas de vestimentas. Em vários templos de várias religiões do mundo também é assim. Há padrões. E como eu disse em outro vídeo, uma irmã de nossa igreja, ela me contou que uma amiga dela foi entrar num templo indiano nos Estados Unidos. Mas ela estava com uma saia e com uma meia calça preta meio transparente. Não pôde. Deram para ela um pano para que ela pudesse se cobrir. E, gente, por sinal, eu acho que o tema desta semana aqui no meu canal é vestimenta. Neste meu outro vídeo aqui eu falo sobre o padre que foi denunciado por uma jovem porque o padre criticou o decote da moça num casamento. Que absurdo, né? Assista. A esposa do André Valadão também disse que usar essas roupas desperta os homens. Ela tá certa? Sim. Tiago diz assim: então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A cobiça deseja ser consumada. Por isso a Bíblia chama de pecado ser pedra de tropeço na vida dos outros. Quando uma mulher se veste sensualmente, ela está sendo pedra de tropeço. Gente, agora a pergunta que não quer calar. Como que nós chegamos a esse nível? A ponto de a consciência das pessoas ser tão anestesiada que as pessoas não têm mais nem o pudor de se vestir decentemente num culto. Há algumas explicações. Primeira, tem a ver com o púlpito. Os bancos são um reflexo do púlpito. Foram anos de pregação, não julgueis. Foram décadas de pregação apenas sobre o amor. Apenas sobre consolo e nada de pregação sobre arrependimento. Deus te ama do jeito que você é. Eu não prego religião, eu prego Jesus. Os fariseus estavam preocupados com regras e doutrinas, mas Jesus se importa mesmo apenas com o seu coração. Dizem e diziam os falsos pastores. O povo ouviu tudo isso e disse: maravilha, Deus me aceita do jeito que eu sou, com essa roupa aqui, eu não preciso nem mudar, maravilha. Paulo disse que a lei nos conduziu a Cristo. Que coisa! Paulo não disse que o amor nos conduziu a Cristo, mas a lei. O que Paulo quer dizer com isso? Que o pregador do evangelho, ele começa pregando sobre as exigências da lei. Ao fazer isso, o pecador nota que é pecador, que ele nunca satisfez ou jamais irá satisfazer a lei de Deus, e assim esse pecador percebe a necessidade de um Salvador e se refugia em Cristo. Em Cristo ele é perdoado, justificado, amado, regenerado, onde recebe uma nova vida e começa a perceber que certas atitudes, certos comportamentos e certas roupas não se adequam mais a ele, que não é mais um porco, mas uma ovelha. E ovelha tem lã, gente, anda vestidinha. Mas a pregação do amor, apenas do amor, não gera novo nascimento. A pregação do amor anestesia ainda mais a consciência de pecadores que estão sujos na lama, a ponto de eles virem para a igreja sujos, continuarem sujos e nem notarem a sua sujeira. Afinal, Deus te ama do jeito que você é. E assim, obviamente, o fato de uma pessoa nascer de novo não significa que ela vai mudar tudo do dia para a noite. A santificação é um processo que vai levar toda a vida. Mas, quando um genuíno cristão, ele ouve a palavra do Senhor, ele se submete. Ao longo da caminhada, ele ouvirá várias pregações que irão confrontar o seu estilo de vida. Por que nós chegamos nesse nível de indecência? Segundo motivo, nos habituamos tanto com o padrão mundano que medimos nossas roupas a partir do critério que recebemos do mundo. A própria Cassiane Valadão disse o seguinte: minha filha só mostra a barriga na praia, ou seja, para ela, mostrar a barriga na igreja não pode, mas na praia pode. De onde ela tirou esse padrão? Por quê? A praia é um ambiente esterilizado contra a tentação? Na rua, ao lado da praia, a moça mostra a barriga e traz tentação ao rapaz. Pisou na areia, colocou-se ao lado da água, e aí você pode mostrar a barriga e um milagre acontece. O rapaz pode ver todo o corpo da moça sem que haja nenhuma reação. É isso? Não faz sentido algum. A própria Cassiane postou um vídeo em que ela é com seu marido, com seus corpos expostos no Instagram. E agora ela mesma está achando um absurdo que as meninas estejam expondo seus corpos. Por quê? Porque pela moralidade mundana, expor o corpo num culto não pode, mas expor o corpo na praia ou no Instagram pode.
Sabe, e essa coisa de nos habituarmos ao padrão mundano é uma coisa tão terrível que infectou a todos nós nem notamos. Terceiro lugar, eu acredito que chegamos a esse nível de indecência nas igrejas porque ficamos tão preocupados em combater o legalismo que nos tornamos liberais. Tudo é liberado. Qualquer tipo de norma é sempre vista como legalismo. O primeiro sentido do termo legalismo é aquele que pensa que pode ser salvo pelas suas obras. Mas o termo hoje ele é muito usado para designar o seguinte: legalista é todo aquele que proíbe o que Deus não proibiu. Legalista é todo aquele que dá uma ordem que Jesus não deu. E nesse sentido, os fariseus representam isso perfeitamente. Eles atavam fardos pesados sobre o povo que eles mesmos não carregavam, e eles proibiam, eles davam mandamentos que eram preceitos humanos, que eles que inventaram, que Deus nunca havia proibido. Então, essas coisas existem. Há muitos pastores, qualquer um pode fazer isso, e isso é errado, colocar algemas nas pessoas, coisas que Deus de modo algum estabeleceu. Porém, nós combatemos tanto esses algemadores, criadores de regras que procedem de suas cabeças, pessoas hipócritas, como os fariseus mesmo, ficamos tão preocupados com o legalismo que respondemos a isso dizendo: tudo é permitido. Ora, a Bíblia não diz mesmo de maneira explícita que uma moça não pode usar uma mini saia, afinal, nem existia esse tipo de roupa na época. Mas a Bíblia dá um padrão, mostrando que em toda a Escritura, expor o corpo é pecado. Assim, a partir desse princípio, roupas apertadas, roupas justas demais, procedem de um coração pecaminoso, cheio de cobiça e de lascívia. Por fim, a falta de disciplina bíblica explica muito o alto nível de indecência que encontramos nas igrejas hoje. Calvino dizia que uma das marcas de uma igreja bíblica é a disciplina. Mas hoje, a disciplina é sempre vista como falta de amor, tanto por pastores como por pais também. Paulo expulsou um rapaz de sua igreja que decididamente ele vivia em pecado. Não há como interpretar diferente essa passagem em que Paulo diz assim, explicitamente: expulsai dentre vós o malfeitor. Mas isso é proibido. Há pastores, inclusive, que dizem que devemos fechar as portas dos fundos da igreja. E esses são, geralmente, muitos pastores envolvidos com o movimento de crescimento da igreja, muitos em relação a movimentos de células e por aí vai. Por quê? Porque nesses movimentos o maior alvo é o crescimento, não a fidelidade. Assim, obviamente, se o dogma maior é o crescimento, custe o que custar, tudo será julgado a partir desse critério, certo? É tudo aquilo que faz a igreja encher. Errado é tudo aquilo que faz a igreja diminuir. Canal Examinando as Escrituras. Curta, comente e compartilhe.